Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar no poder oculto de uma das formas mais fundamentais que existem, o triângulo. Parece algo simples, não é? Mas na verdade, ele é a base de quase tudo ao nosso redor. Então, vamos descobrir o porquê. É só prestar um pouco de atenção. Na arquitetura, no design, na engenharia, até mesmo no quadro de uma bicicleta. Os triângulos estão por toda parte, sabe? Dando força e estrutura de jeitos que a gente muitas vezes nem se dá conta. E essa observação toda leva a gente para a pergunta central desta nossa análise. Qual é, afinal, o segredo do poder do triângulo? Para a gente encontrar a resposta, precisamos olhar para a geometria dele, aquela parte pura e que nunca muda. Para entender esse poder todo, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas regras básicas que todo e qualquer triângulo tem que seguir. É bem aqui que a mágica começa a acontecer. E olha, essa aqui é a regra de ouro. Não importa o tamanho, o formato, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180 graus. É essa constância que dá ao triângulo aquela estabilidade e previsibilidade tão características. Agora, a parte que fica realmente interessante é como esse projeto básico pode ser adaptado. Ele se transforma em uma variedade de formas especializadas, cada uma com uma função bem específica. Esse gráfico aqui mostra para a gente o universo dos triângulos. Eles são classificados tanto pelos lados, se são iguais, diferentes, quanto pelos ângulos, né? Se são mais fechadinhos, os agudos, se tem um ângulo reto, ou se são mais abertos, os obtusos. E cada tipo tem propriedades únicas. Exatamente. Cada classificação não é só um nome, é como uma ferramenta diferente num kit. Um triângulo retângulo, por exemplo, é perfeito para garantir aqueles cantos de 90 graus na construção. Já outros são ideais para distribuir forças de maneira igual. É sempre sobre usar a forma certa para a tarefa certa. Bom, vamos em frente, porque a coisa fica ainda mais profunda. Agora a gente vai revelar a geometria fascinante que fica escondida dentro de cada triângulo. Então, todo triângulo tem esses 4 pontos especiais, que são conhecidos como pontos notáveis. É neles que as propriedades mais poderosas do triângulo se encontram. São eles o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. O baricentro, também chamado de centro de massa, é literalmente o ponto de equilíbrio físico. Pensa assim, se a gente recortasse um triângulo de papelão, daria para equilibrar ele perfeitamente na ponta de um lápis, bem nesse ponto. Isso é importantíssimo para a estabilidade de qualquer estrutura. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. As medianas, que são as linhas que ligam cada vértice ao ponto médio do lado oposto, se encontram todas ali, para achar aquele ponto exato de equilíbrio. Depois, a gente tem o incentro. Ele é encontrado quando dividimos os ângulos bem no meio. Ele representa um ponto que tem a mesma distância de todas as bordas do triângulo. Essa imagem aqui mostra o círculo inscrito, né? Ele toca perfeitamente todos os 3 lados e o incentro está bem no coração dele. É um ponto de harmonia interna perfeita. Já o circuncentro é especial por outro motivo. Ele fica a uma distância igual dos 3 cantos ou vértices do triângulo, e não dos lados. O resultado disso é que esse centro permite que um círculo envolva o triângulo inteiro, passando por cada um dos seus vértices. É como se fosse o oposto do incentro, né? Um por dentro, outro por fora. E por último, o ortocentro. A palavra-chave para esse ponto é ângulo reto. Ele é criado pelo encontro das 3 alturas do triângulo. Como dá para ver aqui, cada altura forma um ângulo de 90 graus com o lado oposto e todas elas se cruzam nesse único ponto. Cada centro secreto desses revela uma propriedade diferente do triângulo. Fascinante, né? Bom, agora que a gente já viu os segredos que existem dentro de um triângulo, vamos expandir um pouco o nosso foco. O poder deles não está só na estrutura interna, mas em como eles se relacionam, mesmo que estejam em escalas completamente diferentes. O conceito de semelhança é algo incrivelmente poderoso. Quer dizer que 2 triângulos podem ter exatamente a mesma forma, só que em tamanhos diferentes. Os ângulos deles são idênticos. E esse princípio permite que a gente use um triângulo pequeno, que dá para medir, para entender as propriedades de um outro enorme, inacessível. Pensa na altura de um prédio, que pode ser calculada pela sombra que ele faz no chão. É isso. E essa propriedade não é só teoria, não. Ela tem aplicações muito profundas no mundo real, desde a engenharia e a arquitetura até a arte. É o que permite calcular, projetar e criar tudo em escala. Então, vamos voltar para a nossa pergunta lá do começo. Só que agora a gente está com todo esse conhecimento sobre o poder secreto dos triângulos.
Agora dá para enxergar com outros olhos, né? A ponte usa triângulos pela rigidez, o quadro da bicicleta pela força, a placa de trânsito para ser vista de longe e a arte pela composição. É um projeto invisível que sustenta o nosso mundo. Isso tudo deixa a gente com um último pensamento. O triângulo é só uma parte de uma linguagem geométrica que está escondida, mas que constrói a nossa realidade. Afinal, o que mais a gente pode descobrir se apenas olharmos um pouco mais de perto?